começa falando de economia, Ariane. Isso, de economia e de um assunto que afeta o nosso bolso diretamente, viu, ouvinte? Porque o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que a gente conhece como IPCA, foi de 1,31% no mês de fevereiro. Esse índice de inflação é medido pelo IBGE e, nesse caso, a gente está falando do maior IPCA para um mês de fevereiro desde 2003, há mais de 20 anos, então, lá no começo do primeiro governo Lula. Para a gente ter uma ideia e refrescar a memória, em 2003 não existia nem Orkut, nem YouTube, nem Instagram, muito menos iPhone. E fevereiro de 2003, inclusive, e essa informação é impressionante, foi sem carnaval em muitas cidades grandes, hoje conhecidas por essa festa, como Belo Horizonte e São Paulo. Em 2003, essas cidades, essas capitais, não tinham carnaval de rua do tamanho que é hoje. Os preços, então, que mais subiram foram nos setores de educação e de habitação. Pesaram o aumento das mensalidades nas escolas e também a elevação na conta de luz. Muito a conta de luz, muito, né? Pesou pois é. muito. Outro fator importante foi o aumento nas tarifas de ônibus em várias cidades, como São Paulo, com um reajuste aí de mais de 13% na tarifa. No Rio, o reajuste foi de mais de 9%. Em Salvador e Recife, por exemplo, as tarifas de ônibus também aumentou. E todo período de inflação tem os seus vilões, né? Já foi o tomate, já foi a carne e dessa vez... E agora? Conta pra gente, quem Ari. são? Contra quem devemos lutar? Exatamente. Né? O ovo, gente. O ovo de galinha subiu mais de 15% e o café moído subiu quase 11%. Ovo e café, então. Ovo e café. Café da manhã, né, basicamente. Uma omeletezinha. Por isso que muita gente está fazendo jejum intermitente, é isso? Intermitente, eu acho que é. Fatores externos, como os conflitos internacionais, eventos climáticos extremos, causados pelas ações humanas, a gente sabe, são alguns dos que estão pesando na economia mundial. O economista André Perfeito falou com a nossa produção sobre essa inflação de fevereiro para nos ajudar a entender um pouco mais sobre todo esse contexto. André, bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, Ariane. Bem, saiu os dados da inflação aí de fevereiro pelo IBGE. O IPCA veio em 1,31%, mostrando ainda uma persistência bastante forte da inflação. O destaque continua sendo, no caso de alimentação, ovo e café, né? A gente tem visto altas aí de 2 dígitos num único mês, o que é bastante elevado. Isso tudo aí gera uma percepção que o Banco Central não tem espaço nem para cortar a taxa de juros, não tem espaço para parar de subir a taxa de juros, que obviamente é o remédio amargo para fazer essa terapêutica, né, de segurar os preços. Isso de um lado é bastante evidente. E a outra questão que talvez seja melhor no médio prazo, né, é que há evidências que tá se surgindo aí uma super safra no Brasil. Isso daí pode ajudar no preço de alimentos, e se o dólar se comportar bem contra o real, isso também ajuda. Mas até segunda ordem, a inflação está pesando no bolso de todos os brasileiros. E como tá pesando, né, Ariane Bittencourt? Você que está chegando agora à nossa programação da Nova Brasil FM em todo o Brasil, a gente está falando que fevereiro foi o mês com maior inflação em 20 anos. E eu e você estamos percebendo isso, né? Esses dias eu comentava aqui na Nova Brasil, em Brasília, que alguma coisa estava cara e a reação aqui da equipe foi: o que é que não está caro, Diego? E é uma percepção muito clara, muito abrangente, né? O IPCA, que é esse índice oficial da inflação, ele traz essa média de alta dos preços, somando aí todos os produtos, levando em conta todas as cidades pesquisadas pelo IBGE. E essa inflação alta, Ariane Bittencourt e você ouvinte, ela aumenta a pressão para a reunião do Copom, o chamado Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. É a cúpula, a diretoria do Banco Central, que se reúne aí periodicamente. Na semana que vem tem nova reunião do Copom. A taxa básica de juros da economia, que a gente chama de Selic, está atualmente em 13,25% ao ano e há uma expectativa, uma pressão maior, pelo menos, para que haja um novo aumento dessa taxa Selic para tentar segurar a inflação. Só para a gente concluir esse assunto de economia na abertura do nosso jornal hoje, Ariane, eu conversei ontem com o professor e economista Carlos Eduardo de Freitas, ele que é ex-diretor, inclusive, do Banco Central, e ele me comentou que há um descasamento entre as políticas fiscal e monetária no atual governo. E me comentou também, Ari, que se esses juros estão aí na casa dos 13%, essa inflação em torno de 5%, tem alguma coisa que está desencontrada.
Ele não acredita que a inflação no Brasil esteja descontrolada, porque ela não está tendo grandes picos, não está numa tendência de alta absurda. Ele acredita que essa inflação de fevereiro foi alguma coisa fora da curva. Por outro lado, a inflação não mostra nenhum sinal de queda, ou seja, ela continua aumentando mesmo que lentamente, com esse pico agora em fevereiro que chama bastante a atenção de todo o mercado e de todos nós consumidores. Com essa Selic a 13%, o professor Carlos Eduardo de Freitas acredita que sim, a inflação deveria estar caindo, o que leva ao entendimento de que a política fiscal, que são em tese, para você ouvinte entender da maneira mais clara possível, são os gastos do governo, está frouxa. O governo está gastando muito. Essa é a avaliação do professor Carlos Eduardo de Freitas, que é a mesma do ex-presidente do Banco Central, o Henrique Meirelles, que também ontem, num evento aqui em Brasília, criticou a política fiscal do governo. Carlos Eduardo, inclusive, fez uma alusão a um avião, Ariane, disse que tem uma turbina, que é a política monetária, com os juros altos para cima, e outra turbina que seriam os gastos públicos para baixo, e desse jeito um avião cai, não tem como ele se manter de pé. Essa é a previsão, prognóstico do ex-diretor do Banco Central, professor Carlos Eduardo de Freitas, uma visão aí, portanto, pessimista do atual cenário econômico. Tá aí, a gente vai continuar acompanhando e atualizando você a respeito dos próximos passos envolvendo aí o andamento da política fiscal do governo.